vou dormir 1h30 da manhã, e já tem que dormir pensando, né? Antes não iria uma correção, hoje tinha 2 leituras, então passou, não é? Carta aos Filipenses, a segunda leitura hoje. Meus irmãos, olha só, por que a gente deve amar a cruz de Cristo? Primeiro por que essa festa em setembro da cruz de Cristo? Até o ano 313, a igreja era perseguida pelo Império Romano. E aí tem todo aquele tempo dos mártires. No ano 313, Roma estava dividida entre 2 irmãos. Um desses irmãos se chamava Constantino. E ele tinha um exército pequeno. A mãe de Constantino já era cristã, Helena. Só que não podia ser cristão. Como o padre falou, era perseguição. Chega um determinado momento nessa briga entre os irmãos que vai ter um confronto decisivo. Na noite da batalha, esse Constantino, ele tem um sonho. Aparece o exército dele, São Miguel na frente desse exército, e São Miguel mandando que Constantino fizesse 2 coisas: traçasse no escudo de cada soldado dele a cruz, e fizesse que os soldados dele se ajoelhassem diante da cruz. Com esse sinal vencerás. Lá em Tula, perto do Ribeiro Pavão, perto do Berreta, lá tem uma capela Santa Cruz. Se você vê, tem lá no fundo da igreja, tem o momento dessa batalha e está escrito em latim: com esse sinal vencerás. Ele então acordou cedo, acordou de madrugada e mandou todo mundo pintar a cruz no brasão. A mãe dele já era cristã, já era batizada, já estava torcendo para isso. Todo mundo fez a adoração à cruz e ele venceu a batalha. Como ele venceu a batalha, ele daí escreveu uma carta que daquele dia em diante os cristãos não mais seriam perseguidos. Acabou a morte dos cristãos. Beleza? A mãe daí pegou e falou: então, queria falar que eu já sou cristão. Eu já tenho ido na missa escondido, já tenho ido, não é? E por conta da graça, aliás, Constantino, ele não vai se converter, ele vai ficar pagão. Talvez, os historiadores falam talvez, mas não é certeza, no final da vida ele tenha pedido o batismo. Mas ele pegou e liberou. Não, a gente não persegue mais. A mãe, então, Santa Helena, faz uma promessa, vai pagar uma promessa, vai até Jerusalém para agradecer. Quando ela chega lá em Jerusalém, eles sabem aonde foi o Calvário. Então ela pega e manda construir uma igreja lá. Começa a cavar, não é? Começa a cavar, e a hora que cavou, achou-se 3 cruzes lá, enterradas, que os primeiros cristãos enterraram ali no Monte Calvário. Mas 3 cruzes, qual que é de Jesus agora, né? Não tem DNA. Eles colocavam as cruzes deitadas e levavam os enfermos. Os enfermos tocavam na cruz e ficavam curados. Então aquela é a cruz de Jesus. Essa é a festa de hoje. Quando aconteceu isso? Nesse dia de hoje. Entende? Depois, essa cruz, a cruz de Jesus, ela foi feito um monte de relíquia, pedacinho, e espalhado para o mundo. A gente tem uma aqui, quem conheceu o Monsenhor Camilo vai saber que ele era exorcista, e na cruz dele de exorcismo estava lá a relíquia da Santa Cruz. Está espalhado pelo mundo. Algumas pessoas têm essa relíquia. Por isso que a festa é hoje, tá bom?
Porque o dia mesmo que a gente faz a grande adoração à cruz de Jesus, você sabe, é na Sexta-feira Santa. Essa festa da adoração à Santa Cruz é por causa de Constantino e de Santa Helena. Por que a gente deve amar a cruz, então? Porque, primeiro, é sinal de vitória nossa. A cruz era sinal do pior tipo de bandido. Só o pior tipo de bandido que ia para a cruz. Os bandidos menos graves, eles tinham a cabeça cortada. Os menos ainda iam para os barcos, lá, sabe fazer aqueles? Ficavam lá. E os outros ficavam presos. E os outros ficavam escravos. O pior tipo de bandido era crucificado. Então, São Paulo vai falar isso. Quando a gente fala que o nosso Deus foi crucificado, para eles é um escândalo. Mas para nós é vitória. Por quê? Porque na cruz que Jesus venceu a morte, São João da Cruz fala assim, que Jesus na cruz, ele matou a morte. Você viu o que Jesus falou? Quem crê terá a vida eterna. Por quê? Crê no quê? Na cruz. Segunda coisa, ele matou o nosso pecado. Ele venceu o nosso pecado. E terceira coisa, ele venceu o demônio. Se o demônio, ele tinha dúvida se Jesus era de fato o Filho de Deus. Então o demônio, na vida pública de Jesus, fica jogando verde, para ver se Jesus responde, sabe? Eu sei quem tu és o Filho de Deus. E Jesus não falava nada, Jesus falava, cala-te. Ele ficava jogando verde. Porque, ao mesmo tempo que ele via todas as coisas que Jesus fazia, milagre, toda aquela pregação, toda aquela coisa que Jesus fazia, ele pensava assim, mas se ele é o Filho de Deus, como é que ele foi nascer numa manjedoura? Esse demônio orgulhoso não ia aceitar que o Filho de Deus ia nascer no meio de cocô de vaca. Não ia aceitar que o Filho de Deus vivesse como se fosse um mendigo na rua. Então ele ficava com dúvida, então ele ficava jogando verde. Então o que ele pensou? Eu vou cutucar um discípulo que vai entregar ele, na hora que ele entregar, ele vai mostrar quem que ele é. Como? Mostrando seu poder, mostrando toda a sua glória, mostrando... E Jesus vai se deixando vencer, vai se deixando ser vendido, vai se deixando... Entende que tudo era uma tática de Jesus? Porque se o demônio soubesse, tivesse certeza que Jesus era Deus, ele não tinha levado Jesus para a cruz, porque a cruz é a derrota dele. Se você pegar o filme lá do Mel Gibson, da Paixão do Mel Gibson, na hora que Jesus morre, o demônio dá um grito lá no inferno, perdeu. Por que a gente deve amar a cruz então? Porque é sinal de vitória. Sinal de vitória é a nossa morte. A morte já não é um ponto final. A morte é uma vírgula. Segunda coisa, é na cruz que a gente vence os nossos pecados, gente. Se você vê que tem pecados aí que parecem de estimação, pecados que a gente não consegue vencer, que a gente demora para vencer, esses pecados a gente só vence colocando na cruz de Jesus, crucificando os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa opinião, a nossa sexualidade. Só assim a gente vence. Vício. Terceira coisa, nos afasta do demônio. A cruz nos livra do demônio. Presta atenção no que o padre vai falar. É bom que você tenha escapulário, é bom que você tenha a medalha da Nossa Senhora das Graças, é bom que você tenha um pingente de Nossa Senhora, mas acima de tudo você tem que ter a cruz no pescoço. Você tem que ter a cruz na sua casa, abençoada pelo padre, pelo diácono. Na porta da entrada da casa, quem chegar na sua casa tem que estar de cara ou com o coração de Jesus ou com a cruz, com Jesus crucificado. Quando um padre vai fazer exorcismo, o ritual do exorcismo não fala para o padre apresentar a imagem do bom pastor, não fala para apresentar a imagem de Jesus na ceia, não fala de Jesus misericordioso, não fala de Jesus ressuscitado.
fala que na hora do exorcismo o padre tem que apresentar a cruz com o crucificado. Por quê? Porque a hora que o padre apresenta ali para o endemoniado, o demônio, ele lembra o que foi lá. E aí ele não suporta e vaza. Quando você estiver muito tentado, você tem que voltar a fazer o sinal da cruz. Quando a gente está muito tentado, o que a gente faz? A gente deixa de ser levado pela tentação. É a cruz que nos livra da tentação. Pela cruz, a gente é protegido, então, do mal. Salva a gente de situações, por exemplo, no trânsito, de acidente de trabalho, o sinal da cruz, tudo, gente. Se você reparar na nossa fé, tudo é cruz. Você sabe que na liturgia, a liturgia pede que sempre esteja, por exemplo, a cruz processional, não é? A cruz processional sempre com Jesus crucificado. Não pode ser a cruz limpa. Os evangélicos falam, não vamos colocar a cruz crucificada porque Jesus, ele está ressuscitado. E Deus mandou não fazer imagem. Você escutou a primeira leitura de hoje? A turma começou a murmurar. Vieram serpentes. O que Moisés falou? Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente numa haste. Olha só, Deus que mandou fazer a imagem. Todo aquele que olhava para essa serpente vai ser curado. Aí, quando Jesus vai comentar o Evangelho, vai comentar hoje no Evangelho, ele fala: assim como Moisés ergueu a haste no deserto, assim também o Filho do Homem vai ser erguido. Repara que Jesus não falou, Moisés errou, não era para ter feito a imagem, não era para... Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, assim como todo aquele que olhar para mim crucificado vai salvar. Por isso a gente tem que ter apreço à cruz do Senhor. Por isso tem na missa. Sabe por que tem na missa? Porque o Papa Bento falou assim, o padre lembrar que ele não é o centro. Como você sabe, antes a gente celebrava a missa, o padre celebrava a missa assim, né? A turma falava de costa para o povo. Não é de costa para o povo. Era de frente para o sacrário. O sacrário ficava ali. Então todo mundo ficava assim, inclusive o padre. Tá bom? Agora inverteu, a liturgia inverteu. Agora tem a capela do Santíssimo, não é? E aí o povo virou, o padre virou para o povo. Só que daí, se não tiver a cruz, pode parecer que é só um diálogo entre o padre e as pessoas. Mas repara na missa, um monte de vezes que o padre está falando, ele não está falando com vocês. Ele está falando com Jesus ali na cruz. Quando o padre fala assim, o Senhor esteja convosco, aí ele está falando com vocês, corações ao alto. Mas depois ele fala assim, na verdade é justo e necessário, ele vai conversando com Jesus. Oremos. Ele não está falando com vocês, o padre está falando com Jesus. E é por isso que o Papa Bento pediu, porque muito padre esqueceu disso e começa a achar que ele é o centro da missa. E aí ele tem que fazer coisas mirabolantes na missa, né, mãe? Amar a cruz de Jesus. Por último, acabar rápido, amar a própria cruz. É pela cruz que você vai ser salvo. É pela sua cruz. Todo mundo conhece aquela historinha, né? Podemos contar rapidinho. Cada um estava carregando a sua cruz para ir para o céu. Sabe essa história? E aí o cara começou a reclamar, não foi? Histórias do Diácono Reginaldo. Não é assim? Negócio do Diácono Reginaldo vai? Não é, seu Diego? Aí, Jesus, está muito pesado, eu vou cortar. Não foi assim? Cortou. Está muito pesado, cortou meu pedaço. Cortou a história da Reginaldo, do Reginaldo. Aí chegou lá, tinha um vão para passar. O vão era do tamanho da cruz do cara, só que o cara cortou. Não deu para atravessar. Ame a sua cruz.
A sua cruz não é somente sofrimento. A sua cruz é a santidade desse dia. Seu trabalho, sua pastoral, seu padre. Eu sou a cruz de vocês. Cruz pesada, hein? Mas vocês também são a minha cruz, né? A sua vida e também as dores, o sofrimento, a humilhação. Isso é a cruz. Tá bom? Sentados ainda, canto as oferendas.